do lugar onde eu falo, né? Ainda mais que é um disco que fala de desejo, fala de sexualidade, fala de sexo. Isso, na verdade, isso tudo eu tô falando de política, então falar das coisas desse ponto de vista, de uma mulher lésbica, de uma pessoa não binária, então é sobre mim, mas na verdade é sobre a gente. Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com a cantora, compositora e multi-instrumentista Maria Beraldo. Obrigado, Maria. Muito obrigada, Augusto. Obrigada a todo mundo que está aí assistindo. Uma alegria estar aqui. Maria Beraldo está lançando seu segundo álbum solo, chamado Colinho. No primeiro, apresentado em 2018, tem o nome de Cavala. Ela entrega também o Quarta B, que é um conjunto instrumental que recém lançou o seu quarto álbum e já se apresentou em festivais fora do Brasil, em vários deles aqui na América do Sul, na Europa. A gente começar, Maria Beraldo, eu queria que você falasse aí, para perguntar a diferença aí desse disco novo do anterior, de 2018. Acho que o Kavala foi um primeiro disco e que, tanto em termos de assunto como de sonoridade, que para mim isso está sempre muito ligado, o jeito que a sonoridade está no disco é totalmente relacionado ao que eu estou dizendo. Então, acho que no Kavala eu estou fincando os dois pés no chão, levantando uma bandeira, né? Acho que é a minha saída do armário, é um disco muito conciso com um assunto, e ele é como uma flecha, assim. E, ao mesmo tempo, aí, a Kavala, esse primeiro disco, me deu a comunidade queer, e então esse meu segundo disco é um disco de estar junto, eu tenho participações, tenho muitos instrumentistas junto, enquanto que na Kavala sou basicamente eu e o Tó, que é o produtor que produziu comigo. Esse disco é muito mais aberto, tem um caminho de muitos gêneros musicais pelo qual ele vai passando, ele tem um tom de alegria a mais do que a Cavala, eu acho. Tem um lugar mais, um pouco mais espalhado. O Colinho, eu sinto que o Colinho tá de rolê, enquanto a Cavala estava ali pisando o pé firme no chão para dizer uma coisa que era muito necessária naquele momento. Conta aí um pouco dessas participações, como é que você escolheu esse pessoal para integrar aí o projeto? A Aninha e o Léo são grandes amigos, assim, conheço a Ana desde quando ela era quase uma criança, mas quando ela lançou o Mormaço Queima, né, a gente ficou muito próximas, ela me chamou para participar de um show dela aqui em São Paulo, a gente teve uma grande conexão, assim, artística, de troca mesmo, né, de música, de tudo, assim, a gente trocou livro, coisa assim, a Aninha é uma pessoa com quem eu tenho uma troca muito grande, a gente nunca tinha feito uma canção juntas. Daí, nesse disco que eu sinto que eu tô chamando meus amigos para perto, meus parceiros, né? Eu tinha o refrão da Mask, que é a música que eu fiz com a Ana. Já tinha esse refrão pronto e falei, quero muito que a Ana cante isso aqui comigo. A gente se reuniu um dia, uma tarde, assim, no meu estúdio. Terminamos a música. Depois a gente gravou, ela gravou a voz junto comigo, enfim. Uma grande alegria estar com a Aninha junto nesse disco, também porque a gente está falando de um lugar parecido, né? O Léo é um grande amigo também e é um grande ídolo, assim. Eu acho o Negro Léo um dos maiores artistas que a gente tem hoje. Acho muito incrível o trabalho dele. É um artista que propõe novas possibilidades para música, para estética. É um grande pensador de música, assim, e fazedor também, claro. Tinha também uma música sem letra ainda e quis dar um pouco, quis levar essa música para outro lugar. Já tinha vontade de compor com o Léo, chamei ele, foi muito legal. Ele mandou um texto lindo, a gente depois mexeu um pouco juntos. E ele também, eu quis que ele gravasse a voz e estamos lá cantando junto. E a Zélia enfim, também é uma grande ídola, assim, muito importante, né, para toda a comunidade também, lésbica né, é uma pessoa que abriu muito caminho para a gente com a música dela, com a postura dela, e é uma artista que sempre me chama muita atenção, assim, pela autonomia com relação ao que ela faz, né, ela tem o trabalho dela solo, tem um trabalho de canções que vão numa direção, aí de repente ela grava um disco totalmente diferente. Ela fez o Tô Tateando, que é uma peça onde ela canta só Luiz Tati, né? E é uma peça de teatro, e eu vi essa peça muitas vezes, assim. Eu morava em Campinas, estava terminando a faculdade, e vim para São Paulo 7 vezes para assistir essa peça da Zélia, então foi uma coisa, um lugar onde eu me conectei muito com ela, claro, além de já ter ouvido muito ela, assim, durante a vida, né? E chamei ela, tinha feito essa música, encontrei ela no camarim, num show que a gente tinha feito no mesmo lugar, assim, na virada cultural. E
Mostrei a música pra ela, ela adorou. E aí foi isso, eu tomei coragem e chamei a Zélia, que é uma grande ídola mesmo. Foi super legal. No disco, assim, você canta com muito, parece, com muita liberdade, fala muito, né, de seus sentimentos. Como é que é esse processo, assim, de, né, de falar de si, de falar muito, muito perto, né? Tem gente que não gosta, tem gente que já abraça isso com mais facilidade, né? Eu acho que eu tô falando de mim, ao mesmo tempo eu acho que eu tô falando da nossa sociedade, né? Porque eu acho que do ponto do lugar onde eu falo, né? Ainda mais que é um disco que fala de desejo, fala de sexualidade, fala de sexo. Isso, na verdade, isso tudo eu tô falando de política. Então, claro que eu tô falando da minha vida, tô realmente abrindo meu coração. A minha vida é um livro aberto desde a cavala, não tive como esconder mais nada. Mas isso faz sentido porque eu estou falando da sociedade e estou falando de um lugar que não tem representatividade, né, de fato. Então, eu acho que isso é uma força motriz, assim, para mim, porque eu estou falando de mim, mas eu estou falando de política, na verdade. No final das contas, é isso. E tem uma, uma grande importância, né, de falar das coisas desse ponto de vista, de uma mulher lésbica, de uma pessoa não binária. Então, eu estou nesse caminho e eu acho que isso tem uma grande importância, né? É sobre mim, mas na verdade é sobre a gente, né? Legal, o som percorre lá, né, um pouco de jazz, punk, pop, é uma música eletrônica, né? Como é que é essa construção também? Como é que são essas influências, né, que você usa? Eu acho que o meu trabalho é muito um trabalho de pesquisa em música, né? E eu acho que isso, no fundo, é uma coisa que me interessa muito, descobrir novas sonoridades. E eu acho que a nossa música, a nossa tradição, ela é feita de vanguarda, né? Assim, tudo o que pra gente é tradicional e que a gente está acostumado a ouvir e que fica em algum momento, pode ter sido um susto, pode ter sido algo que não era habitual, né? Então, eu acho que inclusive a história da música popular, a história do pop, é a história da invenção, né? E eu acho que a arte tem um papel de possibilitar um outro olhar sobre as questões todas sociais, né, da sociedade e da existência. Então, eu acho que propor novas sonoridades é quase que um dever da gente como artista, né, pesquisador, assim. Eu faço isso porque é o jeito que o meu coração bate, né? Eu vou atrás do que eu acho bonito. No final das contas, é disso que eu gosto, da descoberta, da invenção. O estúdio para mim é um lugar onde eu descubro muitas coisas, né? Desde acordes, timbres até sonoridades da minha voz, coisas que aquilo tudo que eu descubro que eu quero fazer soar, tudo que aquilo diz sobre mim e sobre o que eu tenho ouvido. Então, é tudo muito fluido, muito natural e feito com o coração mais do que qualquer coisa, assim. Chama atenção também no trabalho, para quem não leu a ficha técnica antes, né, está despreparado, está ouvindo lá na plataforma digital, chega no final, ouve minha missão, a obra-prima lá do Paulo César Pinheiro e do João Nogueira, né, uma belíssima letra, uma composição maravilhosa, espetacular, fez muito sucesso, e você regravou, que ficou. Eu confesso a você que eu acho que gostei muito assim desse encerramento, porque a minha missão, de qualquer forma, né, é uma música muito marcante, mas eu acho que pegou de surpresa ali, pegou bem, sabe? Por que essa canção, Maria Beraldo, gravar Minha Missão? É a sua missão, Colinho. Pois é, essa música tem muito sentido assim para mim nesse disco. Eu aprendi música tocando samba, né? Eu sou clarinetista, é o meu primeiro instrumento, então eu aprendi tocando choro, aprendi tocando samba, muito na roda, decorando as músicas, tocando com as pessoas, esse improviso dentro de uma linguagem muito estabelecida e com muito espaço para troca e comunicação, no final das contas, né? Então, o samba é um lugar, é assim, a minha casa. E essa música é uma música que mexe comigo desde a primeira vez que eu ouvi. Essa letra é muito forte, assim, eu tenho uma relação realmente muito forte com o que ela diz. E eu acho que colocá-la no final desse disco tem uma força porque um pouco explica tudo que eu estou dizendo ali. A gente que está num mundo tão devorado, né, pelo sistema, pelo mercado, ela conta pra gente, ela nos lembra por que que é que se canta, né? Eu acho que eu estou falando de mim, mas eu estou falando da nossa sociedade. A música é ritual, a música é a nossa força
eu vivo para cantar e canto para viver, isso bate muito forte para mim. Eu acho que todo mundo que canta, no fundo, tem, né? Todo mundo tem uma relação forte com a música, é isso. Você não consegue viver sem cantar. Eu tinha inclusive medo de cantar essa música, de gravar isso. Ele fala: quando eu canto, a morte me percorre, né? E é isso. Tantos poetas já falaram, né? O grande poder transformador da música, do samba, como já disse Caetano, e tantos outros, né? Então, é um processo de transformação para mim, esse disco, e eu acho que a música ela existe para a gente conseguir passar pelas transformações, pela vida, pela morte, e, enfim, é ritual, né? E aí eu chamei o Thiago França e o Rodrigo Campos, que são grandes amigos também, e que frequentam muitas músicas diferentes, né? Frequentam a roda de samba, como eu, e frequentam a canção paulista, o mundo da improvisação. E o que eu sinto que essa é a música, o arranjo com mais tecnologia, assim, do meu disco, porque ela é justamente a tecnologia do encontro, que é tão preciosa para gente, que está tentando, né? Estão tentando tirar isso da gente, o encontro, a espontaneidade, o improviso. Então eu encerro com esse encontro. Foi um take que a gente fez totalmente ao vivo, não tem edição, não tem ensaio, não tem nada. É o encontro de três pessoas que conhecem a música e se conhecem, e a gente se encontrou para tocar junto. E para mim essa é a mais tecnológica do disco. Tiago França me disse uma vez aqui nesse programa, uma entrevista que eu fiz com ele, ele falou, eu perguntei ele como é que ele tinha absorvido as características dele, né? Ele falou: "Puxa, eu sou de roda de samba, cara. Eu É tocava em isso. pé na beira de roda, eu aprendi muito, né? Você aprendeu muito em roda de samba? Está dizendo, me parece que isso é incrível, roda de samba, como a gente aprende. É difícil fazer roda de samba, né? Mas é bom que aprende muito, né, Marília? Nossa, completamente. É a escola, né? Porque você estudar em casa é uma coisa, agora você ir encontrar, ouvir. Porque eu acho que a principal coisa que um músico precisa é escutar, né? Não existe alguém que vá fazer uma música que seja interessante se não tem escuta. E a roda é o lugar de escuta total, assim, mais do que qualquer coisa. Então, é realmente aprendizado infinito. Daqui para frente, Colinho vai para onde? Como é que está aí a programação? Shows, apresentações e o quarteto lá, o quarta B, né? Como é que está também? Em dezembro, comecinho de dezembro, eu vou lançar o disco. É, já tem alguns outros shows também no começo do ano. Eu vou anunciar essa agenda de shows, mas estou preparando o show agora e enfim, está sendo muito legal também trazer esse espetáculo, né? A música do disco para o espetáculo, esse disco que é tão diverso, tem tantas paisagens e no show e é um disco um pouco sobre trajeto, percurso, isso tudo vai estar presente no show. O show tem a direção do Felipe Hirsch, né? Com quem eu trabalho já há um tempão. Felipe Hirsch e Joá vão ser os diretores, e vai ter Serginho Machado na batera e Fábio Sá no baixo acústico, e a gente vai tocar vários instrumentos, na verdade, ninguém vai ficar parado. Então tem vários shows já marcados, mas a gente, como ainda não anunciamos, eu acho que é isso, começo de dezembro, aqui em São Paulo é o primeiro, depois tem Campinas, tem algumas outras cidades que já estão aí engatilhadas. A Quarta B, a gente lançou esse disco no começo desse ano, um EP com canções do Dorival. Acabamos de voltar da turnê da Europa, fizemos Sérvia, Alemanha e Áustria, e a gente deve fazer alguma coisa também no começo do ano. Agora eu tô um pouco, né, vou dar um gás no Colinho, porque o Colinho tá vindo com tudo, então talvez a Quarta B tenha que esperar um pouquinho, mas vai valer a pena.